Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e a nossa convidada de agora é Aline Sleutz, deputada eleita, aliás, a primeira mulher eleita como deputada federal na região dos Campos Gerais em toda a nossa história. Deputada, parabéns, as eleições já passaram faz algum tempo, mas essa é a primeira vez que a senhora entra aqui no Lente Aberta, então parabéns pela sua eleição. Eu que agradeço essa oportunidade e agradeço ao povo paranaense, a todos que confiaram em mim, acreditaram nesse projeto, nesse plano e me deram essa possibilidade de estar a partir de 1º de fevereiro em Brasília, representando não só os Campos Gerais, mas o nosso Paraná. Deputada, a senhora tem uma tarefa muito interessante, porque, como eu disse, a senhora é a primeira mulher dos Campos Gerais eleita como deputada federal. A senhora tem um fator a seu lado. A senhora é do partido do presidente da República, portanto uma aliada direta. E os deputados federais, eles têm uma vantagem em relação aos estaduais, eles têm as emendas impositivas, então tem condições literais de trazer dinheiro para a região que representam. E isso realmente é fundamental. Bem, que bandeiras a senhora pretende defender nesses próximos 4 anos? Qual é a sua plataforma de trabalho? Bom, então, sobre a situação de ser a representante do PSL, isso me dá uma condição muito forte de trabalho, sendo da base do nosso presidente. Lembrando que nós elegemos 52 deputados federais, a segunda maior bancada do Congresso. Em relação ao que podemos fazer, eu tenho certeza que além das emendas indicativas, nós teremos muitos programas, projetos, melhorias do governo federal que nós possamos trazer para o governo do estado. Até mesmo porque o nosso governador Ratinho está bem alinhado com o nosso presidente. Também é importante ressaltar que é a primeira vez, depois de muitas décadas, que o Paraná está em alinhamento total de presidentes, senadores, a maioria da bancada de deputados federais, o governador e a maioria dos deputados estaduais. Sem dúvida, esse elemento possibilitará uma melhoria muito grande no nosso estado. Em relação às minhas bandeiras, eu sou professora. Então, uma das bandeiras, obviamente, será a educação. Estarei lá trabalhando para a melhoria da educação do nosso país. Tem muitas pautas importantes sendo debatidas e eu acredito que com uma visão mais técnica nós possamos colaborar nesses debates. E outra coisa muito importante também, que eu estarei lá levando em consideração e lutando todos os dias, é em relação ao cooperativismo e o agronegócio. Porque eu sou uma das indicadas da OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Paraná. Então, já me passaram uma pauta muito extensa de projetos que estão tramitando. A partir do dia 15 de dezembro, eu devo fazer um mês extremamente de estudo em relação a pautas que já estão no Congresso sendo debatidas, tanto na área do agronegócio, cooperativismo, da educação e tantos outros projetos importantes que estão lá. Bem, a senhora comentava comigo antes do início da entrevista que é filha de um imigrante holandês e que ele veio para o Brasil quando fundaram a colônia Castrolanda. Não se fixou em Castrolanda, se fixou numa outra colônia de Castro, que é Terra Nova, mas o fato é que a senhora entende muito, por ser castrense e filha de imigrantes, do que é capaz de fazer o cooperativismo. E Castrolanda é um exemplo perfeito disso, a cooperativa Castrolanda, eu falo. Quando a senhora fala em defender o cooperativismo, fala em defender o cooperativismo agrícola ou o cooperativismo como uma filosofia de vida, inclusive? O cooperativismo como um todo, porque não é só a bandeira do cooperativismo agrícola, até mesmo porque quando nós tratamos de reuniões das cooperativas, faz parte dela cooperativa financeira, médica, a parte do Sicredi, por exemplo, dentistas e também, claro, a agrícola. Eu estive, por exemplo, na Alegra, frigorífico, que é composto pela formação de 3 cooperativas, da Capal, da Frise e da Castrolanda, geram centenas de empregos, direto e indireto, não só a Frisia, mas também como a Capal, a Castrolanda, e eu tenho acompanhado todo esse processo, visto que pai, irmão, primos, parentes, amigos, todos são cooperados, e junto com a força, a união de todos esses cooperados é que a potência nas cooperativas tem aumentado. Isso é muito forte para o nosso estado do Paraná. A economia do Paraná, ela deve muito em relação ao trabalho forte e organizado das cooperativas.
Eles têm uma pauta muito forte, eles têm um grupo técnico, cientistas políticos, advogados, uma bancada forte que estuda cada pauta, cada demanda que chega em Brasília. Então, eu estarei certamente muito assessorada com toda essa equipe técnica para poder fazer uma votação consciente, né, lutando realmente pela melhoria do agronegócio no país, visto que o agronegócio é uma ferramenta importantíssima na economia do país, não só no Paraná e não só nos Campos Gerais. O cooperativismo ele permitiu que o nosso agronegócio se desenvolvesse muito, né? Acho que é sempre importante a gente lembrar isso. As pessoas às vezes esquecem. Entre os precursores do plantio direto aqui na nossa região, nós temos Edilson Gortz e Manuel Henrique Pereira, os dois já falecidos, e Frank Dijkstra, né, que foi presidente da cooperativa na época Batavo, hoje Frisia, e que é uma das pessoas responsáveis pela recuperação do solo no Brasil, dá para dizer, através do plantio direto na palha. Então o cooperativismo tem isso, né? Nós temos em Castro um instituto de pesquisas que é justamente mantido pelas cooperativas. Isso. Então, nós podemos ver, através do cooperativismo, a solução para muitos dos nossos problemas rurais. Frank Dijkstra costuma dizer que o cooperativismo é um ganha-ganha. Não é assim que funciona? É verdade. E até você colocou a questão desse centro de estudos, que infelizmente no momento está invadido, e é já uma bandeira inicial do meu trabalho em Brasília, tentar regularizar e acertar isso. São mais de 40 anos de estudo que essa área propõe, com laboratório, com estudos, estrutura, pesquisa. Então, nós precisamos retornar esse trabalho que é tão importante, não só para a região dos Campos Gerais, mas também para o Brasil. Porque muitas coisas que saem de lá, pesquisas importantes, significativas, são passadas como exemplo e modelo para o Brasil todo. E o cooperativismo, como você falou, é a união realmente, né, dos cooperados, é buscando sempre excelência, melhoria, qualidade e rentabilidade. Então, as pessoas que se unem na cooperativa, elas acreditam, né, num sonho, e sonhando junto, elas conseguem realizar grandes projetos, que é o caso, inclusive, do frigorífico Alegra. Eu gostaria que a senhora nos ajudasse a entender agora o que a senhora pretende fazer em relação à educação. Nós temos diversos desafios, acho que os principais ainda são estruturais. O nosso país ele tem a dimensão de um continente, nós temos o tamanho da Europa e temos disparidades regionais. Então o correto seria que essas disparidades fossem corrigidas, mas nós temos também alguns problemas graves, por exemplo, a promoção automática dos alunos de uma série para outra em alguns momentos, sem um critério mais rígido. Isso faz com que muitos jovens cheguem ao final do ensino médio com dificuldades de compreensão básica de texto. Esses modelos precisam ser revistos, pelo menos, precisam ser realinhados de acordo com algo que seja mais eficiente? Eu acredito que sim. Nós temos uma dificuldade também estrutural, como você disse, escolas com a parte de informatização, tecnologia, a parte didática, livros, e a falta de estrutura até mesmo para qualificação e aperfeiçoamento dos próprios professores. Mas acho que o maior problema hoje do nosso país tem sido em relação ao currículo. Muito foi mexido, foi movimentado, foi transformado durante as últimas décadas, mas que realmente não houve um resultado efetivo de melhoria de qualidade de ensino. Nós podemos comprovar isso pelos índices, que infelizmente não aumentaram. O Brasil não se sobressaiu entre os demais países em relação à qualidade de ensino. Eu tenho muitos professores que trabalham nas universidades, e eles reclamam muito e contam que nós temos hoje universitários entrando que mal e porcamente sabem ler e escrever, interpretação muito fraca. Então, isso é o respaldo, né, de uma educação que veio lá do ensino fundamental 1 e 2, mal estruturado. Outra coisa que nós precisamos resgatar urgentemente é o respeito aos nossos mestres. Os anos foram passando e me parece que os professores deixaram de ser vistos como mestre, como responsável em chegar na sala e passar o conhecimento e fazer com que realmente os alunos tenham a possibilidade de melhorar, de evoluir, né, de ter a ciência e a competência dos conteúdos que ali na sala de aula devem ser repassados. Então, a minha meta, a minha preocupação estando em Brasília é discutir
bastante, principalmente com as comissões e com a Comissão de Educação especificamente, sobre resgate de um currículo mais forte, mais qualificado, onde o conhecimento realmente seja amplo dentro da sala de aula, onde o professor volte a ser respeitado e possa ter o direito de assumir a sua função enquanto mestre dentro da sala de aula, e também tirando com certeza a situação de ideologia doutrinária, partidária dentro da sala de aula, que nós perdemos muito tempo falando e discutindo sobre isso e nós deixamos de falar sobre o que principalmente a educação precisa, que é conteúdo. Bem, então nesse foco podemos dizer que a sua bandeira principal seria resgatar alguns valores e criar outros que permitam que a educação no Brasil seja, como eu posso dizer, melhorada. Melhorada, sem dúvida. Patriotismo, civismo, valores, conteúdos mesmo, propriamente dito, matemática, português, com mais qualidade, com mais rigidez, com mais tempo de aula, né? E fazer com que realmente os alunos voltem a aprender, né? Tenham condições de realmente saírem do fundamental alfabetizados, qualificados, sabendo interpretar um texto, porque isso aí é a base para qualquer outro tipo de conhecimento, tanto no ensino fundamental 2 como médio. Em relação ao mundo digital, é importante que as crianças tenham acesso a esse universo? É importante, mas nós não podemos ser refém, né, do mundo tecnológico, até mesmo porque nós precisamos aprender a escrever. Então, se nós deixarmos nossas crianças só na área da tecnologia, na digitação, nós vamos acabar punindo ou deixando, né, de que os nossos alunos aprendam realmente aquela caligrafia antiga, aquele saber ler, escrever as letrinhas, as palavrinhas, isso aí não pode acabar. Nós podemos modernizar sim, nós podemos melhorar a alfabetização, nós podemos dar tecnologia em sala de aula, mas nós não podemos deixar a essência, ler e escrever. Deputada, suas considerações finais, para que a senhora possa fazer o seu agradecimento ao público? Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me dado essa oportunidade, de ter dado saúde, sabedoria para enfrentar uma campanha tão difícil. Não tínhamos fundo partidário, não tínhamos tempo de rádio, nem tempo de TV. Foi uma campanha dura de 18 horas por dia. Eu viajava sozinha por todos os cantos aí dos Campos Gerais e de outros municípios do estado do Paraná. Tive a honra de ser votada em 370 municípios no nosso estado e alcançar esses 33.628 votos. Então, eu agradeço a todos pela possibilidade de chegar lá, de estar em Brasília e representá-los. Tenho certeza que estarei dando o meu melhor. Como uma boa professora, sou uma excelente aluna. Estarei todos os dias aprendendo, estudando e me qualificando para votar com discernimento e apresentar as melhores pautas para o nosso estado. Novamente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigada. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.